Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos reunidos mais uma vez para adorar a Deus, para juntos, você aí na sua casa, eu aqui na minha. Nós não estamos transmitindo da nossa igreja hoje, esse culto foi gravado ontem e nós estamos aqui devido às dificuldades que estamos vivendo com alguns irmãos que estão contaminados. Nós vamos orar por eles nesta manhã, continuar orando, persevere em oração por eles, mas nós queremos nesta manhã convidar você a adorar a Deus, a buscar a face do Senhor, a aprender mais sobre Deus, a ter um momento de comunhão. Esse é o tempo de culto, é o tempo que nós como igreja nos reunimos. A maior parte das pessoas que vai assistir esse vídeo são irmãos seus, nossos irmãos, membros da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, participantes, frequentadores, gente que é da nossa família, e por isso a gente se encontra aqui e não é estranho que você esteja na sua casa, eu na minha. A nossa casa faz parte também dos nossos relacionamentos. Em breve a gente espera que a gente possa novamente receber pessoas em nossas casas, chamar para jantar, chamar para almoçar. Ficam convites aí guardados para que esses momentos possam acontecer, até mesmo com as nossas famílias, né? Aquele almoço de domingo que todo mundo se reunia, quem sabe não tenha acontecido na sua família, e é um tempo mesmo que a gente estava achando vai melhorar, as coisas vão melhorar, a vacinação está aí, mas nós ainda devemos ter todo cuidado. Então, por favor, continue higienizando sua mão, usando máscara, tendo todos os cuidados para não estar presente em lugares com aglomeração de pessoas, principalmente em lugares em que as pessoas não têm os mesmos cuidados. Nós queremos preservar a nossa vida, sim, mas nós queremos valorizar a misericórdia, a graça, o favor de Deus por nós. Até mesmo como igreja, Deus foi misericordioso conosco. Tantos irmãos infectados e todos eles superando esse tempo de convalescência, melhorando, graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por sua misericórdia e sua graça. É tempo de agradecer ao Senhor, é tempo de dizer obrigado, Senhor, por tua misericórdia, e é tempo de renovar a nossa fé, de restaurar principalmente a nossa vida de oração. É sobre isso que estamos falando nesses últimos dias e vamos continuar falando. É essencial buscar a Deus em oração. Por isso, nós vamos fazer isso nesta hora. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, nós vamos agradecer pela provisão de Deus. Deus tem trazido aquilo que você precisa. Tem faltado alimento na sua casa, tem faltado a provisão de Deus. Talvez você esteja até inseguro, talvez você esteja temeroso, mas eu tenho convicção de que Deus há de prover todas as necessidades para que nós possamos enfrentar esse tempo. Por isso nós louvamos a Deus por sua fidelidade. Por isso também somos fiéis à sua obra. Nós temos uma missão, precisamos continuar cumprindo a missão. Nossa igreja tem contribuído para isso na nossa comunidade, cuidando emergencialmente daqueles que estão sem o alimento, daqueles que precisam de suporte nesse tempo, e nós somos aqueles que sustentam esta obra. Também temos os compromissos financeiros, porque apesar da igreja não estar funcionando em todo o tempo, nós estamos e continuamos honrando todos os nossos compromissos, e você também precisa fazer parte disso. Seja fiel aos seus dízimos, seja fiel às suas ofertas. O celeiro de amor precisa de você, sua contribuição missionária precisa acontecer. Na próxima semana vamos dar abertura à nossa campanha de Missões Rio. Você precisa estar preparado para isso também. Mas eu convido você nessa hora, coloque aí no chat se você tem algum pedido de oração, e nós queremos orar nesse momento por você e por nossos queridos irmãos. Vamos orar então, queridos? Senhor Deus, nesta hora colocamos em tuas mãos a nossa vida, o nosso tempo, esse momento, Senhor Deus, em que nos reunimos, ainda que separados, mas unidos no nome de Jesus, unidos na promessa que Ele nos fez. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, no nome dele, ali ele estaria presente. E nós sabemos que tu estás aqui.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu estás presente. Teu Espírito habita em nós. O Espírito de Cristo está em nós, mas a Tua presença pode ser manifestada com favor, com misericórdia, com graça, com cura na nossa casa, na minha casa, na casa de cada um que está ouvindo esta palavra, no coração de cada um que está atento àquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Nós desejamos experimentar mais de Ti, nós desejamos, Senhor, conhecer-Te mais, nós queremos viver a Tua vontade, nós não queremos, Senhor Deus, viver o nosso querer, o nosso desejo. Por isso a nossa súplica, Senhor, é sempre segundo o Teu coração e a Tua vontade, ainda que seja diferente daquilo que nós mais desejamos. Nós colocamos a vida dos nossos queridos e o nosso desejo, nós falamos para Ti, nós suplicamos a Ti e nós desejamos que o Senhor seja favorável à nossa súplica. Nós desejamos a cura dos nossos irmãos, de todos aqueles que enfrentam, Senhor, enfermidades crônicas, o câncer, tratamentos difíceis, aqueles que enfrentam a Covid. Nós Te louvamos, Te agradecemos pelos que já têm se recuperado, mas pedimos para que a recuperação seja plena, completa, Senhor Deus. Alivie os sintomas, evita as sequelas, Senhor Deus. Tem compaixão do Teu povo. Aqueles que estão internados em estado mais grave, Senhor Deus, visite-os nesta hora, que eles possam sentir um alívio, Senhor Deus. Aqueles que estão passando por momentos difíceis também nas suas famílias, não só no físico, mas no emocional. Nós pedimos que Tu venhas encher esses corações de alegria, encher esses corações de esperança. Nós precisamos ter a nossa fé renovada nesse tempo, porque de alguma maneira todos nós estamos afetados emocionalmente. Estamos alguns momentos angustiados, alguns momentos preocupados demais, e nós queremos encontrar paz e segurança em Ti, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Portanto, Senhor, Tu não has de permitir que nada venha acontecer conosco que não tenha uma solução, um escape. Ainda, Senhor Deus, que no final de alguma luta e dificuldade, nós venhamos a nos encontrar contigo, porque faz parte da nossa história. Nós desejamos que nossas famílias sejam consoladas, nosso coração seja consolado, mas nós também sabemos que a nossa história tem um fim nesta terra para continuar na eternidade contigo. Nós não temos medo de experimentar isso, Senhor Deus, mas nós desejamos viver todo o tempo nesta terra que o Senhor nos quer aqui, e nós desejamos cumprir a Tua vontade e fazer o Teu querer. Por isso pedimos saúde, por isso pedimos ânimo, pedimos, Senhor Deus, que estejamos em paz contigo, em paz com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos consciência de quem nós somos, para que nós possamos também resolver pendências que porventura existam, Senhor, em nossos relacionamentos. Ensina-nos nesta manhã, Senhor Deus, um pouco mais. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a compreender que nós precisamos reconhecer o que temos feito, quem nós somos, e precisamos do Teu perdão. Então, Senhor, quebranta o nosso coração nesta manhã e perdoa-nos. Quebranta o nosso coração e tem compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e cada um de nós deve ter consciência plena do que isso significa, para que possam confessar efetivamente esses pecados a Ti e encontrar perdão e encontrar misericórdia. Senhor, que haja paz nos lares, que haja saúde, Senhor, na vida, Senhor, de cada irmão. Saúde emocional, saúde física, é a nossa súplica. Receba a nossa adoração que Te oferecemos como igreja, Senhor Deus. Usa irmã Lídia, Senhor, irmã Marta, o Samuel, o Lucas, Senhor, que estarão ministrando o louvor nesse tempo, para que possam nos inspirar a Te adorar em espírito e em verdade. É a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã é uma oportunidade para a gente viver e experimentar o amor de Deus. A cada manhã é uma oportunidade que nós temos para perceber Deus nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes, até da sua natureza. Essa manhã é uma linda manhã que Deus nos deu, a você e a mim. Vamos aproveitar ela e vamos louvar o nome dele, exaltar ele e vamos nos alegrar com Jesus. Então cante com a gente.
o salmista falava que ele olhava para os montes e ele percebia que dali ia vir o seu socorro. E nós nessa manhã olhamos para Deus, olhamos para o Senhor, olhamos para Jesus. Nós sabemos que dele é que vem o nosso socorro, a nossa ajuda, a proteção e o cuidado para cada um de nós. Amém. Mais uma vez agradecemos a Lídia, a Marta, Samuel, Lucas. Não está vendo aí o Samuel no canto, tocando baixo, mas nós agradecemos
a vocês por estarem nos ajudando, que Deus continue abençoando vocês. Queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos falando sobre oração, sobre restaurar a vida de oração. Começamos a falar sobre questões essenciais da oração e agora continuamos falando sobre o conteúdo da oração e nós queremos começar falando sobre oração de confissão. Eu compreendo que isso é essencial no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho falado eventualmente sobre isso e quero mais uma vez pensar com você em como restaurar e crescer em nossa vida de oração através também da oração de confissão. Vamos ver outros tipos ao longo dos nossos encontros, mas começamos com esse tema tão importante. A oração de confissão ela pode ser motivada por vários caminhos, mas todas elas serão e nos levarão à percepção clara daquilo que erramos, do nosso pecado diante de Deus e do desejo e da busca pelo perdão de Deus. Nós queremos ter um relacionamento de paz e comunhão com Deus. E o pecado nos afasta, nos atrapalha. Nós queremos restaurar o relacionamento e por isso nós confessamos nossos pecados. Deus então usa alguns meios para nos alcançar, para nos convencer. Usa a sua palavra, usa uma mensagem que ouvimos, usa uma música, um texto, usa a nossa própria mente, o nosso próprio coração, talvez a exortação de algum irmão, de alguma pessoa. Os meios são diversos, mas o objetivo é o mesmo, que a gente reconheça que errou e que precisa de perdão. Diariamente nós temos orado e confessado os nossos pecados. A nossa confissão de pecados, na maioria das vezes, na nossa oração diária, ela é apenas essa súplica genérica. Nós então pedimos perdão pelos nossos pecados. Esses pecados não têm nome, esses pecados não têm ocasião. É um tipo de súplica que cabe na oração. Ela não deve ser evitada, porque Jesus nos ensina a orar e quando nos ensina a orar, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É óbvio que você entende que Jesus está ensinando uma estrutura de oração. Então aqui ele nos ensina a confessar os pecados e nos ensina a compreender que o perdão que recebemos de Deus é necessário para a nossa vida, assim como é necessário que perdoemos as pessoas que têm nos ofendido. Mas nós entendemos que aqui está falando de confissão de pecados que muitas vezes não estão presentes na nossa memória, ou que nós não percebemos que aconteceu, ou que nós esquecemos, ou que fomos insensíveis, e então pedimos perdão pelos pecados, né? De uma maneira geral, confessamos desta maneira. Mas isso revela um fato de que a maioria de nós, ou na maior parte do tempo, todos nós, de alguma maneira, não estejamos pedindo perdão por pecados específicos. A gente, muitas vezes, passa dias sem ter consciência dos nossos erros e, portanto, nas nossas orações não há confissão de pecados. E muitos desses pecados precisavam ser confessados, tratados, senão não há transformação de vida, e nós deixamos isso de lado, não damos atenção a isso, e é por isso que estamos nesta manhã começando a falar sobre essa necessidade. Querido, tem pecados que podemos resolver com Deus pela sua misericórdia, dizendo: perdoa os nossos pecados. Não nos lembramos. Agora, tem pecados que nós sabemos, eles precisam ser confessados, como vamos ver. Por isso, queridos, a gente precisa entender também que é impossível falar de confissão de pecados sem lidar com um processo maior, mais amplo, mais profundo, chamado de arrependimento. A confissão, a oração de confissão, ela faz parte do processo de arrependimento. O arrependimento é uma busca de resolver a nossa situação com Deus e restaurar a nossa comunhão com Ele. Por isso que a confissão é essencial para que a gente possa crescer em santidade, nesse processo que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Desde o dia que o Senhor nos salvou, Ele colocou o Espírito Santo em nós. E uma
um dos ministérios do Espírito Santo, algo que ele precisa fazer, uma função dele na nossa vida, é nos convencer do pecado, é nos tratar e é nos santificar, nos purificar. E por isso a gente deve cooperar com ele nesse processo. O arrependimento, então, é um ciclo nessa busca por santidade e por restauração. O texto de 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Somos chamados à santidade e a cooperar. O chamado à purificação é algo que eu estou buscando. O ato da purificação vem do Senhor, vem do Espírito, mas eu busco isso através de tudo que vamos ver nesta manhã, tentando fazer a minha parte nesse processo. O nosso corpo, então, é contaminado pelo pecado, a nossa alma, a parte material, nossa alma e espírito também é contaminado, e nós precisamos ser purificados a cada dia para que possamos viver a vontade de Deus. Então a santificação, como falei, é efetuada pelo Espírito. O processo diário, constante de transformação, chamado de santificação, é esse processo no qual nos afastamos do pecado, nos aproximamos mais do Senhor, nos afastamos das nossas próprias vontades e buscamos a cada dia mais a vontade de Deus, deixamos a tendência da nossa natureza pecaminosa para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, para vivermos a cada dia a vontade do nosso Deus, o seu propósito na nossa vida, para cumprirmos a missão. Nós queremos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Esse processo requer arrependimento, confissão e perdão da parte do nosso Deus. Então vamos ver se estamos juntos, se compreendemos o que falamos até então. A confissão de pecados faz parte de um processo maior chamado arrependimento. Você pode repetir isso comigo aí na sua casa, com a sua família? A confissão de pecados faz parte de um processo maior chamado arrependimento. Mas como o arrependimento acontece? O arrependimento envolve o reconhecimento do que nós fizemos, envolve a confissão e o abandono do pecado, para que eu e você possamos experimentar a purificação, possamos experimentar a transformação produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. No Novo Testamento, o termo metanoia é usado então para significar esse arrependimento que produz uma mudança de pensamentos e uma mudança de atitudes, uma mudança de comportamento, uma transformação interior que vai se refletir em quem eu sou para o mundo, nas minhas ações, atitudes, nas minhas palavras. Então, qual é a primeira coisa que precisa acontecer para que haja arrependimento e que em algum momento eu venha chegar a confessar efetivamente o meu pecado? A primeira coisa é que eu preciso reconhecer os erros que eu cometi e preciso assumir a minha culpa. Você pode falar aí, junto com a sua família, primeira coisa, reconhecer os meus erros e assumir a minha culpa. Antes de qualquer coisa, então, é preciso entender que só pode se arrepender aquela pessoa que cometeu uma falha, uma falta, quem fez algo efetivamente errado, quem agiu de uma forma e entende que não deveria ter agido desta maneira. Só pode confessar e só pode se arrepender alguém que fez alguma coisa que não deveria ter feito. Que entende que Deus tem uma vontade e essa pessoa fez outra vontade diferente e agora ela precisa se arrepender. Se a pessoa não compreende isso, ela não pode se arrepender porque ela não tem a condição essencial, que é reconhecer o seu erro. Então a pessoa cometeu um erro, uma falha, e agora ela precisa reconhecer a gravidade do seu erro.
Primeira coisa, reconhecer o seu erro e assumir a sua culpa. Agora, é simples assim? A gente precisa compreender isso um pouco melhor. Por que eu e você, por que as pessoas não estão alertas e vigilantes quanto aos seus erros? Porque elas simplesmente não cometem pecados, porque elas simplesmente não percebem tudo que fazem de errado, abandonam esse erro e vivem uma vida perfeita. Ora, nós somos imperfeitos, limitados, e nós estamos em um processo de purificação que a gente não vai nos levar à perfeição nesta terra, nesse tempo. Então, nós estamos constantemente lidando com as nossas fraquezas, mas nós podemos melhorar, nós podemos crescer, e para que nós estejamos mais alertas e mais sensíveis ao pecado, às tentações e às nossas falhas, nós precisamos de duas coisas essenciais. Primeira delas, nós precisamos conhecer mais a Deus e conhecer a sua verdade, a sua palavra. Precisamos entender melhor a sua vontade para que nós possamos crescer em santidade. O texto de Oséias 6:3, a primeira parte diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conhecer a Deus não foi apenas a experiência que você teve com Ele ou os textos que você leu até hoje. O esforço deve continuar e você deve perseverar na busca de conhecer a sua palavra e conhecer verdadeiramente quem é Deus na palavra e na experiência e no relacionamento. Isso vai perdurar por toda a vida. Se você parou de ler a Bíblia com o interesse de conhecer a Deus, você não entendeu a questão mais essencial do relacionamento com a palavra de Deus. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos entender melhor quem Ele é, o que Ele quer, como Ele deseja que vivamos, qual é a missão que temos. Nós precisamos então priorizar e valorizar o conhecimento de Deus. Precisamos entender de forma mais profunda quais são os atributos de Deus, quais são os planos de Deus, quais são os ensinos que Ele nos dá através da sua palavra. Então, duas coisas precisam acontecer para que nós estejamos mais alertas e vigilantes contra os nossos erros. E a primeira delas é conhecer a Deus, sua verdade, sua vontade, para que possamos crescer em santidade. Primeira coisa, hoje eu quero que você me ajude junto com a sua família. Você pode repetir? Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua verdade e a sua vontade. A palavra nos chama a isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a oração do próprio Cristo, João 17:17. Ele está pedindo pelos discípulos, por nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade da palavra inclui o quê? O que você precisa também conhecer a respeito de Deus. Inclui, querido, tudo que é revelado sobre Deus. Inclui o que a Bíblia fala sobre a vontade dele para nós. Inclui também entender a história de Cristo, do Deus Filho encarnado, quem é Jesus, sua missão, o que ele fez por nós, o que ele nos ensinou, seus exemplos. Requer, portanto, que eu e você estudemos mais a palavra de Deus e meditemos nesta palavra. Não basta fazer uma leitura em que eu quero só passar pelo texto. Eu preciso entender, depois da leitura, o que eu compreendi, como aquilo afeta a minha vida. A verdade da palavra precisa me transformar, precisa moldar a minha mente, precisa conduzir o meu entendimento, mudar o meu entendimento, a minha visão de mundo. Esses dias estava ouvindo a diaconisa Valcé, então, numa live, falando sobre etnografia, falando sobre essa necessidade que temos de aprender, de observar e de aprender a observar e tirar proveito, seja para a área que nós estamos desenvolvendo, seja para a nossa própria vida. Um testemunho que ela deu foi isso, como esse trabalho que ela fez também na sua formação a ajudou a ser transformada por essa capacidade mais aguçada de observar as coisas, de aprender, de pesquisar
e de trazer então esses ensinos para a nossa vida. Sim, deve ser. Eu devo olhar para a palavra com interesse, como se fosse um lugar onde eu estou buscando o melhor alimento que vai trazer saúde para minha mente, o melhor alimento que vai me fortalecer para que eu possa viver aquilo que o meu Criador deseja que eu seja e da forma como Ele deseja que eu viva. A segunda coisa, então, que vai nos ajudar a estarmos mais vigilantes quanto aos nossos erros, porque nós queremos o quê? Nós queremos reconhecer o que nós fizemos, como temos vivido e assumir a nossa culpa. É o processo de arrependimento. O começo dele é pelo reconhecimento dos erros e da necessidade de assumirmos a culpa, para estarmos mais vigilantes quanto aos nossos erros e evitá-los, ou então reconhecê-los e confessar. Primeira coisa, conhecer a Deus, sua verdade, sua palavra e sua vontade. Segunda coisa, nós precisamos conhecer melhor a nós mesmos, quem nós somos, nossas vontades e nossas fraquezas. Precisamos conhecer nossas potencialidades, é claro. Eu estou falando aqui a respeito da necessidade de reconhecer erros. Precisamos ter um autoconhecimento em tudo que somos para nos abençoar, para que sejamos pessoas melhores. Mas aqui o foco é conhecer as nossas fraquezas e limitações. Na maioria das vezes, escuta o que eu vou te falar. Na maioria das vezes, nós somos previsíveis. Na maioria das vezes, nós mesmos compreendemos onde estão nossas fraquezas. Nós não costumamos fazer coisas na vida constantemente que nos deixam espantados com a gente mesmo. A gente sabe mais ou menos como a gente funciona. Nós conhecemos um pouco das nossas fraquezas. Uma pergunta para sua reflexão: quais são suas fraquezas? Talvez você devesse, em algum momento, pegar uma folha em branco, abrir uma nota no seu celular, um arquivo no seu computador, escrever: eu preciso entender quais são minhas fraquezas. E ali você vai anotando cada fraqueza que você tem. Que tipo de falha tem sido recorrente? Que tipo de erro você tem cometido? Muitas vezes, apesar de pedir perdão, se arrepender, você volta um tempo depois a cometer. Isto vai te mostrar um pouco uma área de fraqueza. Em qual área você tem mais dificuldade? Em que circunstâncias você tem mais dificuldade de fazer a coisa certa, e mais dificuldade de honrar a Deus, mais dificuldade de agir de forma correta? Cada um de nós tem dificuldades diferentes. Por exemplo, alguém pode ter dificuldade com comer doce. Eu não posso comer doce, que quando eu como, eu exagero. Eu como demais. Um outro pode ter dificuldade com comer salgado. Eu não posso comer um salgadinho que eu quero mais, eu não consigo parar. Tem gente que, inclusive, em dia de festa, tá difícil hoje, a gente ir numa festa com salgadinho, com tudo para a gente comer à vontade, mas tem gente que deixa de almoçar para guardar o apetite para a festa, quando a gente deveria comer um pouquinho antes de sair de casa, para não passar um vexame, para não passar uma vergonha, aquele negócio do garçom tentando chegar em algum lugar e ter que levantar a bandeja, senão a gente avança, né? Um pouco mais de educação até nisso. Então tem gente que falta a educação e falha porque simplesmente tem uma fraqueza com algum tipo de alimento. Eu não posso assistir muita televisão, porque quando eu faço isso, eu não separo um tempo adequado para a minha devocional, às vezes nem leio a palavra, nem tenho tempo de oração, porque isto é uma fraqueza para mim. Cada um de nós tem fraquezas diferentes, tem áreas diferentes que precisam ser trabalhadas. Bendito, o que nós precisamos entender é que em relação ao pecado, nós somos previsíveis. Nós sabemos mais ou menos o caminho que nós fazemos e que nós acabamos falhando ali. Nós entendemos muito bem quando estamos num contexto em que falamos demais, em que agimos de forma inadequada. Nós, inclusive, muitas vezes escolhemos aquele caminho e achamos que isso não tem muito problema. É uma parte do nosso jeito, como a gente vai ver. Quanto mais então, preste atenção, eu entendi que eu preciso conhecer a Deus, sua vontade, sua verdade, que eu preciso me conhecer,
que eu preciso conhecer minhas fraquezas. Quanto mais eu me dedico à compreensão e à prática da palavra de Deus, à compreensão de quem é Ele e sua verdade, sua vontade, sua palavra, mais eu me torno maduro, mais eu me torno alguém sensível espiritualmente, mais eu reconheço as minhas limitações, mais eu entendo as minhas fraquezas, mais eu vou melhorar no meu autoconhecimento. Eu vou entender que meu jeito de ser, que a minha forma de me comunicar, que o meu jeito de me relacionar com as pessoas, ele tem limitações, ele tem defeitos, problemas, erros. Então, essa compreensão vai me ajudar na busca de santidade. Eu, então, tenho uma compreensão melhor do que Deus quer de mim e de como eu não tenho atendido a isto. Quando isso não está acontecendo, bendito, eu vou continuar carregando em mim as marcas do pecado na minha vida. Meu caráter vai continuar com as mesmas falhas. Eu não vou conseguir mudar. Por isso a gente encontra gente que tem anos de igreja carregando as mesmas marcas no seu caráter, as mesmas falhas repetidamente, o mesmo jeito de ser pecaminoso. Coisas simples e coisas pequenas que a gente nem liga mais, que a gente nem se importa mais. E as pessoas dizem, é o meu jeitinho de ser. Lá em casa todo mundo é assim. A pessoa é uma grosseria em pessoa. E ela diz, não, isso é só um jeito de falar. É uma desculpa para falha no seu jeito de ser, para um defeito que a pessoa tem. Mas também coisas mais graves. Coisas que a gente faz e que revelam uma conduta ética e moral equivocada, uma postura pecaminosa e que a gente às vezes tem até orgulho dela. Então, bendito, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais Ele me mostra quem eu sou e mais eu tenho condições de crescer e de melhorar. É aí então que eu vou perceber que há uma inconformidade, que não está coerente a vontade de Deus com a minha vontade. O que Deus quer com o que eu quero. Aí eu tenho consciência, então, do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu desejei que desagradou a Deus. Podemos, então, reconhecer que nós fizemos a vontade do meu coração, do meu desejo, e que eu não fiz a vontade de Deus. Isto é a essência do pecado. Então eu tenho condições, mais facilidade de estar vigilante e alerta a respeito dos meus erros. Eu tenho condições de reconhecer meus erros e de assumir a minha culpa. A essência do pecado é fazer a minha vontade e não fazer a vontade de Deus. Pecar é isso, é fazer aquilo que Deus disse para eu não fazer. Nós chamamos isso de pecado de comissão. É uma expressão da teologia para que a gente possa didaticamente compreender um pouco mais sobre o pecado. Pecados de comissão, coisa que eu cometi, eu fiz, eu agi, eu pensei, eu desejei, houve alguma ação a respeito disso, ou um pensamento a respeito disso. E essa é uma atitude de rebeldia contra Deus, de desobediência, no sentido que ele disse assim, olha, não faça, não minta, não adultere, não roube, não mate. Ele deu uma instrução clara. Eu entendi a instrução, eu compreendi, eu tenho capacidade inclusive de obedecer, mas eu vou agir com rebeldia e desobediência e eu prefiro então fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus disse para eu não fazer. Não vou acatar a proibição que Ele me deu. Eu não vou aceitar a orientação que Ele me deu, a ordem que Ele me deu. Então Ele diz assim, meu filho, não trate seu irmão com desprezo. Uma ordem clara. Mas eu quero fazer o que meu coração manda. Eu quero fazer o que minha mente me impulsiona. Então, eu reconheço que Deus tem uma vontade. Eu sei qual é a vontade. Mas eu vou lá para o meu irmão e eu humilho o meu irmão. E eu desprezo o meu irmão.
porque assim eu me sinto melhor, porque isso é mais satisfatório para mim. Então Deus me diz para eu não fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu cometi um pecado. Agora, por outro lado, existem os pecados por omissão. Eu não fiz aquilo que Deus disse para eu fazer. Isso é apenas uma forma didática. A gente poderia colocar ainda tantas outras equações para explicar o pecado, mas eu quero ficar com essas duas. Então, são ações que nós não fizemos por desobediência e insubordinação. Deus me deu uma ordem positiva. Ele quer que eu tenha uma ação, Ele quer que eu tenha um comportamento, Ele quer que eu tenha um estilo de vida, Ele quer que eu use algumas palavras, Ele quer que eu vá a alguns lugares. Por exemplo, Ele me diz, compartilhe o seu testemunho de conversão com o seu amigo, conte para ele o que eu fiz por você. E aí você está no contexto, você entende uma ordem, ela já foi dada, ela foi escrita há muito tempo, ela está clara para você, você tem condições de obedecer. Você poderia falar, mas você se envergonha, e aí você não fala, e aí você se cala. Você entendeu, mas você desobedece a Deus por insubordinação. Você não acata a autoridade de Deus, você não aceita a ordem de Deus, você despreza aquilo que Deus lhe orientou a fazer. Você não quer obedecer, você vai lá e fica calado, você não faz nada. Ele chama você a amar ao próximo, ele chama você a cuidar do outro, ele chama você a ter compaixão, a perdoar as pessoas que te ofenderam, e você decide não fazer. Você sabe o que Ele quer, você sabe a maneira como Ele quer que você faça, você sabe o resultado que você vai ter e você prefere a sua vontade. Pecado. A coisa vai piorando quando a gente admite que não quer fazer e é rebeldia, mas também quando a gente não admite a nossa condição e o nosso erro. A gente acha que o que a gente está fazendo é certo e que Deus se agrada disso de alguma maneira. A gente transforma o nosso pecado, nesse nosso jeito de ser, em algo que a gente afirma que agrada a Deus ou que Deus não se importa. Pecado sobre pecado. A gente vive uma mentira. 1 João 8 diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quem diz que não está errando, vendo na palavra exemplos, coisas claras, mas acha que no seu caso isso não está valendo, a palavra diz, a verdade não está em você. Quem não reconhece seu pecado não acha necessário buscar perdão. Nós estamos tentando enfrentar esta realidade. Ninguém precisa de arrependimento se ele não reconhece que ele tem um erro. Se ele não reconhece o seu pecado, se ele não entende que o seu relacionamento com Deus está comprometido. Sem arrependimento, nosso relacionamento com Deus está quebrado, comprometido. Sem perdão dos nossos pecados diários, nossa comunhão com Deus está enfraquecida. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bendito! Como é que você vai seguir adiante e crescer na sua vida de oração, no relacionamento de intimidade com Deus, numa vida de confissão verdadeira, se você não entende os seus erros, se você está encobrindo suas transgressões, fingindo que você não tem feito o que você tem feito de errado, fingindo que você não está desagradando a Deus, você não poderá prosperar. Você precisa confessar e deixar, você precisa então alcançar a misericórdia. Sem convicção de erro, sem admitir a culpa, sem consciência de pecado, não há arrependimento. Por isso nós precisamos de arrependimento. Por isso a confissão é quando eu concordo com Deus sobre o meu pecado. É quando eu assumo a minha culpa e a minha responsabilidade diante de Deus. Então na confissão nós podemos dizer: Deus, o Senhor está certo. E eu estou errado. Me perdoe porque o Senhor sempre tem razão. E mais uma vez,
o Senhor está falando, o Senhor está me mostrando a minha fraqueza, a minha limitação, e está me dando uma chance de melhorar. Em alguns momentos, bendito, isso não vai acontecer. Em alguns momentos nós vamos perseverar no erro. Nosso coração vai endurecer. A gente vai insistir naquilo. A gente vai se apegar ao pecado. O pecado nos cegou. Nós estaremos insensíveis. Mesmo nesses momentos, o Senhor vem nos socorrer e nos ajudar. E por isso nós precisamos da ajuda de Deus para sermos quebrantados. É algo que precisa agora ser mais profundo, porque a gente está em rebeldia, a gente está com o coração muito endurecido. Em Ezequiel 11:9, o profeta diz: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A promessa que Deus fez no Antigo Testamento de nos dar o seu próprio Espírito para que nós pudéssemos ser quebrantados e tivéssemos um coração moldado, ela foi cumprida. A promessa se cumpriu, o Espírito de Cristo foi enviado para habitar em nós, para nos socorrer. Em Pentecostes começa esse processo sobre a igreja e agora todo aquele que aceita Cristo como Salvador, na hora da sua conversão, recebe o Espírito de Cristo para ajudá-lo na caminhada. E em João 16:8-9, nós vemos: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O Espírito Santo então vem sobre o ser humano para convencê-lo do pecado, para que haja fé em Cristo, para que haja primeiramente a conversão e então depois ele continua convencendo para que haja e que aconteça o processo da santificação. O trabalho dele não para, ele continua nos convencendo. Então o Espírito chega e chegou para nos ajudar diante da nossa resistência. O Espírito precisa nos quebrantar e nos convencer. O que é o quebrantamento, então? O quebrantamento é uma profunda tristeza pelo pecado. Quebrantamento é esse constrangimento pela desobediência, pela falta de amor a Deus. Eu fiz algo que o ofendeu e agora o Espírito me leva a compreender de forma mais profunda e ele precisa me quebrantar porque havia resistência. E agora eu estou compreendendo. Hebreus 3, 7, 8, e depois do versículos 12 a 13 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Cuidado, irmãos, leio agora o versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que exortação necessária para nós em muitos momentos. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento, tivemos o coração endurecido e precisamos ser quebrantados, e esta palavra fala diretamente a nós. Nós precisamos ter cuidado para não ter um coração perverso e incrédulo, para não nos afastarmos de Deus, da sua vontade, da sua comunhão. Ao contrário, além de cuidar de nós mesmos, devemos encorajar uns aos outros. Todos os dias, bendito. Ele está nos alertando, é algo que a gente deve estar vigilante. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É algo necessário, urgente, diariamente. A gente precisa dessa exortação, desse cuidado, disso que está acontecendo aqui nesta hora, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Bendito, esta palavra aqui é para esta hora e é para a sua vida. Se você está ouvindo esta mensagem, você precisa avaliar se seu coração não está endurecido. Se o Espírito hoje não está falando a você, olha, pare com isso. Pare de fazer essas coisas, pare de pensar dessa maneira, pare de usar essas palavras, de ter esse pensamento contra as pessoas, contra a sua família, contra Deus. Pare de fingir que você não está ofendendo o Senhor, pare de se enganar a si mesmo, enganar os outros e fingir que pode enganar a Deus. É hora de parar, é hora de pedir: Deus, renova em mim o espírito quebrantado. O Espírito bendito vai usar várias formas para nos quebrantar e talvez agora seja uma dessas maneiras. Ele quer nos convencer de maneira mais profunda.
Isso aconteceu com os nossos irmãos da igreja de Corinto. Eles estavam rebeldes, resistentes, e eles foram quebrantados pelo Espírito através de uma exortação escrita por Paulo. Paulo, em 2 Coríntios 7, 8, 11, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Ele está falando de uma carta que ele escreveu antes, exortando a igreja, falando do seu pecado, denunciando o pecado da igreja. Mas vejam, o texto continua, continuando no versículo 8, 9 até o 11. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Paulo chega e fala assim: eu acho que foi muito duro, eles ficaram muito tristes, talvez eu tenha errado. Agora eu vejo que ele diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Paulo está falando: eu fui muito duro, acho que talvez tenha errado, mas eu logo percebi pelos resultados que foi o necessário. Vocês revelaram arrependimento, um comportamento diferente. A gente, à noite, menciona um pouco desse comportamento, uma diferença na atitude de vocês. A solução veio através do quebrantamento do Espírito Santo, mas foi necessário usar alguém. Talvez nesta manhã Deus esteja usando esta ministração para trazer esse quebrantamento, uma tristeza ao seu coração, um arrependimento real que leva à vida, que produz vida. Nós também precisamos ser sensibilizados e constrangidos pelo amor, pela verdade ou até pela repreensão de Deus. O Espírito precisa nos convencer e nos quebrantar quando a gente resiste, quando a gente não entende, quando a gente não vai pelo amor, o que a gente diz, a gente acaba indo pela dor, porque o quebrantamento traz tristeza, traz uma angústia que logo há de se transformar em vida, em paz, através do perdão. Mas primeiro eu preciso encarar o meu erro, eu preciso reconhecer quem eu sou. Amados irmãos, o assunto é complexo, é profundo, é necessário. A gente ainda precisa falar outras coisas sobre a necessidade da confissão honesta, profunda, do arrependimento que nos transforma, mas eu quero terminar esse culto levando você a refletir e a se perguntar que tipo de oração você precisa fazer nesta hora. Agora que você entendeu ou foi lembrado de que a oração de confissão ela é necessária nesse processo de arrependimento e que o arrependimento precisa que nós reconheçamos o nosso pecado e venhamos assumir a nossa culpa, mas muitas vezes temos dificuldades para isso porque não estamos valorizando a palavra de Deus e nem a necessidade de conhecer a Deus e a sua vontade. Nós entendemos que precisamos conhecer mais a Deus e sua vontade e também nos conhecer melhor nossas fraquezas, perceber que há uma diferença entre aquilo que Deus quer e o que nós queremos, e quando isso acontece, eu preciso então concordar com Deus, aceitar a sua repreensão, permitir que o Espírito Santo venha me convencer do pecado, para que eu compreenda qual é a vontade de Deus, para que eu abandone a minha vontade, para que eu faça o seu querer, para que eu deixe o pecado de lado, para que eu tenha uma nova vida, um novo comportamento, um novo proceder. Nós entendemos isso. E eu pergunto, que oração você precisa fazer nesta hora, nesse final de culto? Será que você está resistindo à vontade de Deus? Será que de alguma maneira Ele usou o que aconteceu neste culto para quebrantar o seu coração? Para lembrá-lo de que Ele o ama e de que Ele tem um propósito na sua vida? Talvez seja um pecado de fato, talvez seja um tipo de comportamento, talvez seja o seu jeito de ser. Talvez a maneira como você tem agido, vivido, se relacionado, não esteja agradando a Deus. Isso tem feito parte da sua história. Você acha que está tudo bem? Não está tudo bem. Deus quer santificar, purificar você, que você volte a ter uma vida de oração sincera, onde a confissão de pecado te leve a um crescimento, a deixar
costumes, hábitos e esse jeito de ser que não o agrada, para que você possa viver de uma maneira que venha agradá-lo, para que seu testemunho possa de fato alcançar vidas, mostrar para as pessoas que nós podemos ser transformados em todo o nosso viver. Em que você precisa concordar com Deus nesta manhã? O que você precisa dizer para Ele? Olha, Deus, eu sei, você está certo, eu reconheço, eu estou errado, eu não quero permanecer em rebeldia, eu quero concordar com o Senhor, eu quero aceitar aquilo que o Senhor está me ensinando, ajuda-me, tem compaixão de mim, quebranta o meu coração, perdoa-me, eu preciso do teu perdão, eu quero ser diferente. Talvez seja um pecado que você precisa deixar, mas talvez seja simplesmente um caminho, uma direção. Deus já falou para você o que Ele quer e você insiste naquilo que você quer, naquilo que seu pai quer, naquilo que seu cônjuge quer, na pressão que seus filhos fazem, naquilo que o chefe na sua empresa deseja. E Deus já falou, não é isto que eu quero, já revelei, já falei, não vou... A gente às vezes quer que Deus faça algo extraordinário naquilo que Ele já fez no ordinário. Ele já disse, Ele já manifestou, Ele já ensinou na palavra. Nós precisamos simplesmente obedecer. Que Deus quebrante o seu coração, o meu coração, que nos conduza à sua vontade. Como eu falei, à noite precisamos continuar conversando sobre isso. Espero vocês às 8h30, mas terminamos esse culto suplicando ao Senhor a sua misericórdia, suplicando ao Senhor que nos ajude. Bendito, que seja um dia agradável, bom, mas um dia também de transformação, de mudança. Que o Espírito Santo complete a obra que Ele precisa fazer no seu coração a partir desta palavra, desta reflexão, que Ele possa abençoá-lo. Talvez esta reflexão faça parte de um processo que Deus está trabalhando na sua vida para convencer você, para mudar você. Tenha um tempo de almoço agradável com a sua família, que seja um tempo de paz, que à noite nos encontremos aqui, convide sua família, seus amigos para estarem conosco. A minha oração é isto, que Deus nos abençoe, para que em breve estejamos reunidos novamente, mas até lá que a gente possa perseverar e que a gente possa ter nossa vida de oração restaurada através da confissão de pecados. Mas também quero informá-lo que hoje à tarde não teremos a EBD dos Adultos 2. Nós vamos dar uma parada, semana que vem o diácono Valmir e toda a equipe de professores volta então aos nossos estudos. Aproveite esse tempo para refletir na palavra, para repensar, para avaliar o que você ouviu nesta manhã e para retomar, restaurar sua vida de oração. Que Deus abençoe você, que Deus proteja você, que Deus cuide de você. Neste dia, nesta semana, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.